Existem erros que podem te eliminar de um processo seletivo. Você sabia disso? Assista o vídeo até o final que eu vou te contar o que você não deve fazer numa entrevista de emprego. Olá pessoal, meu nome é Marisa Ayub, eu sou psicóloga e especialista em carreiras e hoje eu vou falar sobre o que você não deve fazer numa entrevista de emprego. Vou começar te dizendo como são, na verdade, os processos seletivos, tá? Quando acontece, então, uma entrevista de emprego? Bom, uma entrevista de emprego acontece toda vez que uma empresa precisa fazer uma contratação. Então, ela vai lá, divulga aquela vaga, recebe os currículos e convida as pessoas, os candidatos, que a gente chama, de candidatos, a participarem da entrevista de emprego, tá? Então, ela acontece desta forma. E no caso, como é que a gente pode colocar se for uma entrevista presencial ou online? Bom, entrevista presencial, como o próprio nome já diz, é você se deslocar e ir até lá na empresa fazer a sua entrevista. Já na entrevista online, muito comum também, isso pode ocorrer dentro da sua própria casa. Então, tem aí alguns cuidados que a gente precisa tomar, tanto na presencial quanto na online. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Na verdade, existem 3 fases da sua entrevista de emprego. Como que é isso, Marisa? 3 fases de uma entrevista de emprego? Bom, como que a recrutadora começa? Primeiro, ela começa quebrando o gelo, Ela vai querer te conhecer, vai querer saber um pouco da sua vida pessoal, vai querer saber um pouco da sua formação, tá? E aí ela vai quebrando o gelo junto com você. Quer dizer, ela nunca te viu na vida, ela vai querer saber como você é. Depois que ela quebrar esse gelo, então, ela vai partir para o conhecimento do candidato, tá? Então, ela vai querer conhecer você. O que quer dizer conhecer você? É saber exatamente o que você já fez, como que você trabalha, onde você trabalha, se você realmente sabe, dar algumas respostas para ela mais consistentes. Então, aí ela passa a te conhecer. Ela faz uma série de perguntas, pode até ser que ela te faça perguntas pessoais também, para ela poder te conhecer como um todo. Depois disso, ela parte, então, para uma avaliação das suas competências. O que seria essa avaliação das suas competências? Bom, na verdade, nós todos temos aí os nossos conhecimentos, que a gente pode dizer habilidades, atitudes, e o nosso conhecimento, que é o chamado competências, que é o CHA, conhecimento, habilidade e atitude. Então, ela começa a te fazer algumas perguntas, onde ela vai conseguir perceber quais são as suas atitudes, quais são as suas habilidades e também qual é, na verdade, o seu conhecimento, tá? Então, isso quer dizer, isso são, na verdade, as fases de uma entrevista de emprego, tá? E aí você pode me perguntar assim, me dizer assim, Marisa, com essas informações eu já estou pronto para uma entrevista e agora eu já me garanto. Não é bem assim, gente. Agora que você já entendeu quais são os princípios básicos para você fazer uma entrevista de emprego, é que eu vou falar com você exatamente o que você não deve fazer para conseguir se sair bem numa entrevista, tá? Então vamos lá. Presta muita atenção nesses tipos de erros para você não ser eliminado na sua entrevista de primeiro emprego. Primeiro erro, então. Que são, na verdade, as atitudes não recomendadas? Você chegar atrasado. Já pensou? Você vai para uma entrevista de emprego, a recrutadora marca com você um horário, você se atrasa por algum motivo, ou porque acordou muito tarde, ou porque se perdeu no trânsito, ou porque não sabe onde é a empresa, e chega lá meia hora depois da sua entrevista. Além de pegar mal, pode também te eliminar do processo seletivo, tá? Outra situação é você ficar falando gírias o tempo todo. Gente, tem empresa que aceita isso muito bem, tem empresas que não. Então evita falar gírias, porque a gente não vai saber aqui qual é a empresa que vai optar pela gíria ou não, tá? E eu já vi muitos casos, sim, de pessoas que foram candidatos que foram eliminados porque falaram gírias. Outro erro também muito comum é o palavrão. Às vezes a gente fala palavrão tão corriqueiro que na hora da entrevista acaba soltando alguma coisa sem querer. Então presta muita atenção, seja mais formal, um pouco mais formal, não precisa ser engessado, não é isso que eu tô falando, mas toma cuidado com as gírias e também com os palavrões, tá? Outro erro muito comum é a gente sentar na frente da recrutadora e colocar lá a nossa bolsa, o nosso celular, a chave do carro, a carteira, Porque eu não tenho onde colocar, Marisa? Então eu vou lá e ponho na mesa da recrutadora. Isso é um erro muito comum também.
Não se deve utilizar a mesa do recrutador para nada. A mesa é dele, o espaço é dele, né? Então dê liberdade para ele de se movimentar da maneira como ele achar melhor na mesa dele, tá? E um outro erro que eu gostaria de comentar também, que gera muita insatisfação para quem está te ouvindo, para quem está ali conversando com você e te dando toda a atenção dele naquele momento, é você atender uma ligação no meio de uma entrevista, gente. Uma vez eu estava participando, né, fazendo um processo seletivo e aconteceu exatamente isso. A candidata chegou, entrou, sentou na minha frente. Na hora que ela sentou, que eu comecei a quebra-gelo, conhecendo ela, etc, etc, eu acho que ela aproveitou esse momento e o telefone dela tocou, ela atendeu a ligação. Eu então parei o que eu estava, né, a minha entrevista, parei o que eu estava perguntando, ela foi e atendeu a ligação dela. Não satisfeita, quando ela acabou de atender a ligação, justamente porque a gente estava nessa fase do quebra-gelo ainda, ela veio me contar o motivo por ela ter atendido aquela ligação e o que a pessoa que ligou estava querendo com ela. Quer dizer, uma atitude completamente inadequada, tá? E que realmente te elimina, sim, de um processo seletivo. Nesse caso, então, do meu processo, o que eu fiz? Continuei ela acabou de me contar, né? Eu então continuei as minhas séries de perguntas que eu tinha para fazer, agradeci, ela foi embora e eu simplesmente no final do meu processo todinho agradeci a participação dela e contratei outro candidato, tá bom? Então é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Outros erros aí, que seriam erros 2, né, que a gente pode falar, é você não ter objetividade, né? Então, você vai falar, por exemplo, vai dar, por exemplo, uma resposta e não sendo objetivo. Então, faltar objetividade nas suas respostas também é muito complicado, tá? O que eu quero dizer com faltar com objetividade nas suas respostas? A recrutadora vai te fazer vários tipos de pergunta e o que ela quer que você responda é o que ela está te perguntando e não que você simplesmente caia no erro de começar a devanear em cima das respostas para achar que você vai tomar mais atenção dela e que por isso ela vai guardar melhor você, a sua imagem da entrevista na cabeça dela. Não é assim que acontece, tá? Então, falta de objetividade nas respostas te elimina, sim, de um processo seletivo. Da mesma forma que a falta de clareza. O que eu quero dizer com falta de clareza? Bom, você vai contar para ela um exemplo, né, de uma situação real que você possa ter vivido e você fala de uma maneira que não deixa claro para ela o princípio, meio e fim. Não dá. Quando a gente vai contar um caso, quando a gente vai dar exemplos, inclusive na entrevista é até bom, é até recomendado que você dê exemplos vividos por você, a gente precisa que esses exemplos sustentem a nossa fala. Então, se eu não tenho clareza no meu exemplo, é melhor eu não dar o exemplo, tá? Então, presta bastante atenção nessa questão da clareza, como que você vai passar as respostas, da questão da objetividade também. Outro erro também que é importante a gente prestar atenção é você fugir das respostas, tá? Então, falar coisas sem sentido. Você fica inseguro na hora da sua entrevista, não sabe o que vai responder e começa a falar outra coisa que não tem nada a ver com o que foi perguntado. Sabe o que vai acontecer ali? Se for uma recrutadora bem experiente, ela vai virar para você e vai falar assim, tudo bem, você já me contou este caso, agora eu gostaria de saber isso. E pega e repete a pergunta para você. Você, mais uma vez, inseguro, vai lá e tenta dar a volta na recrutadora. Gente, isso não funciona, tá? Ela simplesmente, então, nesse caso, vai entender que você não sabe responder aquela pergunta, vai passar para a próxima e também pode te eliminar, dependendo da pergunta que ela fizer, também pode te eliminar do processo seletivo, tá? Então, presta bastante atenção na questão da objetividade com a qual você vai passar as suas informações e falar sempre o que ela quer ouvir de você, o que ela te perguntou, tá bom? O erro número 3, então, não se preparar antes de uma entrevista. Gente, toda vida a gente tem que se preparar, para tudo na vida, na verdade, não é toda vida, mas para tudo na vida, na verdade, a gente tem que se preparar. Principalmente quando vai fazer uma entrevista de emprego. O que eu quero dizer com se preparar? Eu vou para uma entrevista de qualquer jeito. Eu mandei vários currículos, fui chamado lá para uma entrevista, não sei qual é a empresa, mas eu vou lá porque eu me garanto. Gente, isso é o pior erro que você pode cometer. Ir para a empresa sem saber qual é a empresa que você está indo fazer a entrevista. Mas não é qual é o lugar da empresa, o local que a empresa está situada, não. É não conhecer nada da empresa, não saber quem é, por exemplo, o diretor da empresa, não saber, por exemplo, quais são as inovações da empresa, não saber, por exemplo, nem o segmento da empresa, tá? Então é importante você conhecer bem a empresa. Então não conhecer a empresa é um erro que também pode te eliminar de processos seletivos. Outro erro que pode te eliminar é não conhecer a vaga.
Por quê? Nós temos um método, eu criei um método que se chama Método Marisa Ayub, justamente te explicando da importância de você conhecer as suas vagas antes de encaminhar o seu currículo para a entrevista. Para saber se exatamente aquela vaga tem a ver com você, com seus objetivos profissionais e com as suas habilidades e competências. Então, se você não conhece a vaga, como é que você vai pegar e vai simplesmente mandar um currículo? Aí chega lá na hora da entrevista, você se frustra. Por quê? Poxa, mandei o currículo para a vaga errada. Não era nada disso que eu queria, o salário não era um salário que eu queria, o local da vaga é muito longe. Para que eu vim aqui? Então não faça isso, isso também é um erro que você deve evitar. Outro erro é não conhecer a recrutadora, tá? Por que a gente deve conhecer a pessoa, ou pelo menos tentar conhecer, né, gente? Porque hoje em dia você tem muito acesso às informações. Então você pode entrar no site da empresa para conhecer um pouco da empresa, da mesma forma que você pode entrar, por exemplo, no LinkedIn e conhecer a recrutadora. Não te custa nada isso. É um exercício. Eu não falei das fases da entrevista agora há pouco? Eu não te expliquei que a primeira fase de uma entrevista é o quebra-gelo? Se você conhece um pouco da recrutadora, você consegue quebrar esse gelo junto com ela e até ajudar ela nesse quebra-gelo também. Porque da mesma forma que ela quer te conhecer, você também quer conhecer a recrutadora, tá? Então é importante sim. Então, o outro erro que você não deve cometer é não conhecer a recrutadora, tá bom? Ir para a entrevista aí de qualquer forma, de bate-pronto, tá? E ainda mais grosseiro, o último erro nesse caso de não se preparar antes para a entrevista que eu quero te dizer. Trocar o nome do recrutador ou da recrutadora ou então do gestor da vaga. Você vai para uma entrevista então, senta na frente da recrutadora, você, o gestor da vaga e o recrutador ou recrutadora. Aí na hora de falar, você inverte o nome ou então troca o nome. Mas não é trocar o nome do gestor pelo do recrutador, não. É falar um nome que não tem nada a ver. Porque de uma pessoa que você não conhece e que você acabou de conhecer, e são duas pessoas para você conhecer ao mesmo tempo, pode até ser que seja natural você trocar o nome de uma pela outra. Mas você trocar o nome de um ou do outro por algum outro nome que não tem nada a ver com o que tá, né, com as duas pessoas que estão ali na sua frente, também é grosseiro. Pode até ser que ele não te elimine de entrevistas, mas é muito grosseiro e com certeza a recrutadora não vai gostar disso, tá? A quarta etapa, então, desses erros aí são os comportamentos não recomendados mesmo em entrevistas de primeiro emprego, principalmente. Então, você quer ver um erro que é péssimo? Você ficar com pressa da entrevista acabar. Vou te contar outro caso. Outra vez também eu estava participando junto com outros candidatos, estava fazendo um processo seletivo e tinham outros candidatos participando junto com a pessoa em questão, lá do processo que eu estava organizando. E de repente eu vi uma das candidatas toda hora olhando no relógio. Toda hora olhando no relógio. Eu passando quais eram as atividades, o que eu precisava saber, o que eles precisavam fazer. Era uma entrevista coletiva. E uma das candidatas toda hora olhando no relógio. O que me remeteu isso, gente? Que essa candidata estava com pressa para a entrevista acabar. Ela provavelmente tinha algum outro compromisso e queria que aquilo ali andasse rápido. E, obviamente, eu percebi. E não fui perguntar para ela por que ela estava olhando no relógio. Eu simplesmente terminei de fazer a minha entrevista, agradeci a todos e realmente não chamei essa profissional para uma segunda etapa. Por que eu não chamei? Porque se ela não teve o zelo, o cuidado de ir participar comigo de uma entrevista e simplesmente se doar naquele momento que ela estava ali, qual o zelo, né, que ela ia ter se eu convidasse ela para trabalhar dentro da minha empresa? Pensa bem, né? Então, foi eliminada também por causa disso. Outra coisa de comportamento também que a gente deve pensar é a questão da mentira, gente. A mentira tem perna curta e isso não adianta. Não é interessante a mentira em hora nenhuma, nem numa dinâmica, nem numa entrevista e muito menos num processo seletivo, né, de entrevista individual, tá? Então não minta não, não minta. A gente sabe que você está mentindo. A recrutadora vai saber que você mentiu em algum momento. Igual eu falei, mentira tem perna curta. Então se você mente, mais hora, menos hora, ali no momento da própria entrevista mesmo, ela vai descobrir que você está mentindo. Se ela desconfiar que você está mentindo, ela vai voltar numa pergunta diferente para saber a mesma resposta da pergunta anterior, só que perguntando de outra forma, e vai saber que você mentiu, porque aí você não vai conseguir lembrar da mentira e vai acabar caindo em contradição. Cair em contradição também te elimina de processo seletivo, tá? Outra coisa, outro erro, que aí seria também de comportamento, é você fazer comentários impróprios.
Pensa bem se você fica sabendo de alguma coisa que aconteceu na empresa porque saiu na mídia, tá? E aí na hora da sua entrevista você chega lá e fala assim, pois é, né? Eu acabei de ver, ou eu fiquei sabendo semana passada, que eu estava vendo lá na internet, uma situação assim assada que aconteceu aqui. Que coisa ruim, né? Como é que foi isso? Já pensou, gente? Se você chega na hora da sua entrevista, querendo ir trabalhar naquela empresa e faz um comentário desse, que coisa mais imprópria, né? Então isso sim vai te eliminar de um processo. Outra coisa que a gente pode colocar é você tentar ganhar a recrutadora pelo coração. Não faz isso não, gente. Você está ali para fazer a sua entrevista, para mostrar proatividade e dinamismo, e não para ficar pedindo, pelo amor de Deus, para a recrutadora te dar aquela vaga. Então toma muito cuidado, tá? Porque você só vai ser contratado se realmente você tiver competência para a vaga. E não porque vai tentar ganhar o recrutador pelo coração, tá? Outros erros, então, que eu chamaria aí de erro número 5, né? Seria você não se preparar para uma entrevista online. Por quê? Hoje em dia, o mundo online está muito perto da gente. E isso é uma tendência e veio para ficar. Eu estou dizendo hoje em dia, mas isso já estava assim há algum tempo, tá? E vai continuar daqui para frente também. Então, não se preparar para uma entrevista online é realmente ruim. Por quê? Porque você, da mesma forma que eu falei que precisa chegar cedo numa entrevista presencial, também precisa se preparar cedo para uma entrevista online. Testando seus equipamentos, por exemplo. Então, vamos supor que você começa a entrevista, na hora da entrevista você não está pronto para entrar na sala. Porque o seu microfone deu problema, porque sua câmera não sei o quê, ou porque sua internet estava falhando. Isso te elimina também de um processo seletivo. É claro, gente, que a gente sabe que as recrutadoras vão ter o bom senso de algumas te ajudarem e outras até te perdoarem, tá? Mas a gente pode pegar alguma que não faça nada disso. Que simplesmente, deu a hora, não tá aqui, acabou, vamos passar pro próximo. Entendeu? Então tem que testar, né, os equipamentos antes da sua entrevista. Ser interrompido também. Toma cuidado para que você não seja interrompido no momento da sua entrevista por algum familiar ou alguém que more com você, ou ainda porque o seu cachorro chegou do seu lado ali, ou você foi parar de prestar atenção na entrevista para passar a mão nele, tá? Então são cuidados que parecem óbvios, mas que são importantes que a gente realmente pense neles. Então não tente, tente não ser interrompido, na verdade, no momento da sua entrevista. Por ser uma entrevista online também, outro cuidado muito importante que a gente tem que ter, tá? É não atropelar a fala do recrutador. Ele começa a falar, você começa a falar junto. Ele começa a falar, você começa a falar junto. Lembra sempre que pode existir uma lacuna entre ele falar e você ouvir, e você falar e ele ouvir. Então não tenha pressa para fazer a sua entrevista para evitar que você atropele o recrutador. Por quê? Se o recrutador começa a falar e você atropela ele no meio do caminho, ele não vai entender o que você quer passar, não vai entender a sua mensagem e pode sim te eliminar do processo seletivo também, tá? E outra situação seria se distrair mesmo, atendendo um telefone ou um WhatsApp, tá? Então toma cuidado, não coloca lá no WhatsApp web quando você for para uma entrevista online, tá bom? Para não correr o risco de você se distrair. Reforçando então tudo isso que eu falei para você. Erro 1, atitudes não recomendadas em entrevistas de emprego. Erro 2, não ser objetivo nas suas respostas. Erro 3, não se preparar antes para a sua entrevista de primeiro emprego. Erro 4, ter comportamentos não recomendados, né, nas entrevistas de emprego. Erro 5, não se preparar para as entrevistas online. Bem, esses erros são realmente inaceitáveis e eliminatórios. Presta muita atenção e se prepara bem antes de ir para uma entrevista, tá? Me conta aqui, essas dicas te ajudaram? Será que como que essas dicas te ajudaram? Obrigada, pessoal. Vou ficando por aqui. Essas foram as minhas dicas de hoje. Se você está gostando das minhas dicas, dá um like aí e coloque seus comentários no canal, tá bom? Um abraço.